A empresa está quebrada. O que fazer para evitar que toda a dívida da empresa seja direcionada aos garantidores, aos fiadores e avalistas da empresa? Eu sou o professor Raimundo Velani e esse é o meu canal de estratégia empresarial, contábil e tributária. Vamos lá então. Primeira coisa, a empresa está quebrada, com dívidas e o empreendedor está com o desejo de encerrar a empresa. Qual o papel do contador? Qual a estratégia que deve ser adotada? Pensando como contador, inicialmente, é absolutamente possível, através dos controles contábeis, o contador perceber que os negócios estão indo de mal a pior. Então é muito importante que o contador seja, além de ser o escriturador, né, o responsável por dar notícia ao fisco, ser aquele conselheiro. Olha, fulano, eu acho que o teu negócio não está indo muito bem. Você está atrasando impostos, você está deixando de pagar obrigações importantes e agora demanda uma estratégia. Em determinado momento, a pessoa que resolve empreender, ela assume todos os riscos do negócio. Então faz parte do jogo. Ela sabe que se der errado e ela tiver restrição no CPF, se tiver problemas, ela mais ou menos ela assume solitariamente esse risco quando ela monta um negócio. O problema é que em determinadas ocasiões, para crescer, para alugar um imóvel, ela precisa se valer de terceiros, de um cunhado, de um amigo, do sogro, de alguém que tenha um bom nome na praça e que possa ser o fiador ou o avalista daquela obrigação que a empresa vai assumir. Então vamos começar pela questão da locação. E até um detalhe sutil aqui. Muita gente não sabe, mas há uma diferença entre aval e fiança. O avalista é uma pessoa diferente do fiador. Vamos trocar em miúdos isso de uma forma bem simples. O avalista garante o documento. O fiador garante a pessoa. Veja a diferença. Em relação ao documento, enquanto ele existir e a minha assinatura estiver naquele documento, eu garanto ele. Já a fiança é uma garantia ao comportamento da pessoa. A fiança é dada em um contrato em que são estabelecidas certas regras, certos pactos. Vamos pensar na locação. Você tem que manter o imóvel limpo, você tem que proteger o imóvel. Então você tem uma série de coisas que estão descritas no contrato de locação que obrigam o locatário, quem está alugando o imóvel, mas são garantidas pelo fiador. Bom, o que muita gente não sabe é que para evitar que o problema vá cair no colo de um fiador, é uma estratégia que é possível de ser utilizada, chamada de exoneração de fiança. Como é que é a tal da exoneração de fiança? A exoneração da fiança é um documento em que o fiador encaminha para o credor, então vamos imaginar o dono do imóvel, não quero mais ser fiador da pessoa. Ah, mas isso geraria um problema, porque ao comunicar o dono do imóvel que você não vai ser mais fiador da determinada pessoa, ele vai querer o imóvel, certo? Vamos imaginar que tenha acontecido no banco. Eu não vou ser fiador mais da pessoa nessa conta corrente que ele está com um cheque especial, que ele está trocando duplicatas, enfim, que ele está custodiando cheques. Eu não quero mais assumir isso. Deixei a sociedade, não integro mais o quadro de sócios, assinei lá no banco como fiador, garantidor da empresa. Eu tenho o direito de exonerar, sair do ônus, deixar o ônus de garantir aquela obrigação. O problema que muita gente comete de falha é: deixo a empresa, fico devendo no banco, fico devendo o aluguel, e aí no primeiro momento só eu devo. Não. As pessoas irão atrás dos garantidores, dos fiadores. O aval, o avalista, é mais difícil sair, porque o avalista não garante a pessoa.
Da noite para o dia, aquela assinatura que eu dei numa nota promissória, num título de crédito que garante uma dívida exclusivamente, eu posso virar inimigo da pessoa. Mas eu garanti aquele pedaço de papel. Aquele pedaço de papel pode estar na mão de um terceiro, pode ter sido feito uma custódia, uma troca numa factoring, mas eu assinei ali, eu garanto ele. Então esse não tem saída. Eu vou ter que, se eu sou o dono da empresa e estou planejando abandonar o negócio, vou ter que parar porque não dá mais, aquele documento que o garantidor, teu amigo, teu cunhado, teu sogro, assinou como avalista, eu só consigo tirar ele disso se eu procurar o credor, renegociar com o credor, oferecer uma outra garantia para ele, alongar a dívida ou até mesmo antecipar o problema e já dar um jeito de aquele lá eu socorrer e pagar. Em relação à fiança, como ela é dada à pessoa e não ao papel, eu tenho mecanismos para pedir essa exoneração. Eu não garanto isso mais. Para vocês terem uma ideia, esse assunto é tão antigo, né? Ele é tão pacificado que já chegou nas últimas instâncias, já foi discutido em Brasília e é um direito absolutamente lícito, honesto da parte do garantidor, do fiador. Existem alguns detalhezinhos que eu chamo a atenção aqui, que é o seguinte, ó, primeiro é essa questão que o STJ decidiu. Os banqueiros e às vezes até algumas imobiliárias, de maneira muito estratégica, o que eles colocam? Eles colocam o seguinte, olha, você vai garantindo e tal, você vê lá todas as cláusulas, no final está escrito assim, o fiador renuncia ao direito de exoneração. Ou seja, o fiador abre mão de desistir de ser o fiador daquela pessoa. Aí a pessoa lê aquele contrato e fala, eu estou amarrado com ela e eu não consigo sair, eu não vou ter jeito de sair dessa dívida. Imagina que, vamos criar uma situação hipotética aqui bem simples. Eu tenho uma empresa e a minha empresa está quebrada. E o meu cunhado foi o meu fiador. Lá no Banco do Brasil, por exemplo, ou no Bradesco. E aí lá no contrato está escrito assim, lá no finalzinho, o fiador renuncia ao direito de exonerar-se. Ou seja, ele abre mão. O meu cunhado, ao assinar lá como garantidor, naquele contrato, ele abre mão do direito de exonerar. O STJ já decidiu que esta cláusula, ó, cláusula de renúncia do direito de exoneração do fiador, não tem eficácia após a prorrogação do contrato de fiança. O que isso quer dizer? Que o banco, querendo amarrar, porque ele fez operações, renovou, e aí, às vezes, uma jogada é essa, é pegar, ir lá no banco e renegociar a dívida. Renegocia a dívida, aquela renegociação não tem assinatura do meu fiador. E aí o que acaba acontecendo? Ele só garantia até aqui, daqui para frente, ele pode renunciar. E aí, eu não estou falando de malandragem, né? Eu estou falando de uma questão circunstancial. Imagine que eu sentasse com meu cunhado e falasse, cara, não vou ter condições de tocar mais a empresa. Vou ter que fechar. Eu não tenho recurso e tenho uma dívida que você garantiu. Eu vou lá no banco, vou renegociá-la e você vai, assim que eu renegociá-la, você vai notificar o banco que você não participa mais daquela renegociação, para você ser exonerado. Na pior das hipóteses, se o banco tentar sujar o teu nome, te cobrar, você vai ter um documento de renúncia e você vai ter a garantia que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que aquela cláusula não vale nas prorrogações, que você pode exercer o direito de renúncia, certo? E se for na locação, da mesma forma, essas renúncias, há aqui uma outra questão muito interessante que é a súmula 214. O que é uma súmula? Reiteradas decisões. Olha aqui, ó, o fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu. O que é isso aqui? Né? Vamos trocar em miúdos.
toda decisão judicial tem que ter fundamento. O juiz não pode, numa decisão, só falar sim ou não. Tem direito ou não tem direito. Ele tem que descrever o que ele decidiu e fundamentar. O juiz não decide pela convicção exclusiva dele. Ele decide por aquilo que ele entendeu no processo de acordo com o texto da lei. E aí, o que começa a acontecer? Vários casos iguais, e aí tem que escrever um parágrafo inteiro, 10 páginas, 50 páginas, explicando a mesma coisa. Um dado momento, os integrantes do Judiciário, Tribunal de Justiça ou Superior Tribunal de Justiça, eles falam, nós precisamos resolver isso aqui. Então, vamos criar um parágrafo que resuma toda a questão jurídica? Vamos. E aí surgem as súmulas. Então, essa que eu acabei de compartilhar aqui, essa súmula 214, ela fala o seguinte: o fiador na locação não responde por obrigação resultante de aditamento do qual não anuiu. Também é uma outra estratégia. Vou deixar o imóvel e aí eu tenho aquele contrato de 5 anos e aí eu vou procurar o dono do imóvel, falar, eu preciso mudar o contrato, fazer com prazo mais curto, ou então mudar o valor, a forma de pagamento do aluguel. Vamos aditar o contrato. E aí no que adita o contrato sem assinatura do fiador, ele não vai responder por esses aditamentos, por esse realinhamento que teve no contrato. É um direito que assegura ao fiador não ficar envolvido na dívida. Papéis bem distintos, né? O contador é de suma importância, com o conhecimento dos números, da situação patrimonial da empresa, orientar o empreendedor para que ele tome essa decisão estrategicamente, e o administrador, o gestor do negócio, quando está em crise, em vias de fechamento, adotar estratégias para não prejudicar os terceiros que garantiram a pessoa jurídica. Essa dica é de suma importância, mesmo que na prática, para formalizar esse documento, você tenha dúvida, um advogado parceiro, um contador tenha condições, e até aqui no meu canal, tenha condições de te ajudar a fazer um documento correto para que o fiador não fique envolvido nas obrigações da empresa quebrada, que está em dificuldade financeira e vai fechar as portas. Beleza?